Ok, hola a todos. Hoy vamos a ver noticias sobre las elecciones de Brasil. Vamos a ver qué nos puede decir este video. Y como siempre voy a intentar explicar lo que dicen. Voy a buscar palabras que no conozco y cosas así con el fin de aprender más sobre más portugués y también un poco de la política de la presidencia, de las elecciones que están sucediendo ahorita en Brasil. Entonces vamos a comenzar. E a gente começa falando que foi dada a largada às campanhas presidenciais, né? As ruas foram disputadas por candidatos para ganhar a atenção do eleitor brasileiro. O senador Flávio Bolsonaro começou a campanha neste domingo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, de colete à prova de balas embaixo de uma camiseta. Ele subiu em um trio elétrico acompanhado do candidato a vice na chapa, Alfredo Gaspar, e também do candidato a governador do Rio, Douglas Ruas, além da mãe, Rogéria, e da esposa Fernanda. E durante o discurso, Flávio Bolsonaro também reproduziu um áudio de Jair Bolsonaro. Na gravação, Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil... Fecha aspas. Em outro trecho, ele afirma: o amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos cristãos brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Vamos conseguir esse objetivo, dizia ali outro trecho deste áudio. Flávio também afirmou que o Brasil perdeu a soberania. O senador disse ainda que vai classificar facções criminosas como terroristas e também falou de política externa e economia. Eu te pergunto, quem tem soberania aqui no Complexo do Alemão? O governo ou o Comando Vermelho? Um governo que não tem a capacidade e não tem também a vontade de defender a soberania de quem mora aqui no Brasil, não tem condições de manter a soberania sobre o seu próprio território. Ou está fechado com crime organizado, ou é muito incompetente. Flávio Bolsonaro que cumpre a agenda. Ok, parece que está acusando al otro partido político, el que está en poder ahorita, es decir, el gobierno de Lula, que está trabajando con un sistema criminal, es la acusación que está haciendo. Unas de las acusaciones. Agora à noite em Belo Horizonte. Ele participa do lançamento da candidatura de Flávio Roscoe, do PL, ao governo de Minas. Durante essa edição a gente traz mais informações sobre este evento. E o senador, gente, cancelou mais cedo compromissos hoje, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A programação, inclusive, incluía uma motociata pelas ruas da cidade e um ato político, mas foi cancelada depois que a aeronave que levaria o candidato não conseguiu autorização para decolar e pousar no aeroporto da Serrinha. Flávio Bolsonaro, tudo indica, deve remarcar aí essa agenda em Juiz de Fora. Nesta terça-feira, Flávio deve participar de um adesivaço na capital mineira, junto com o deputado federal e também candidato à reeleição, Nicolas Ferreira, também do PL. Agora falando do outro candidato, o presidente Lula, que discursou no primeiro dia de campanha para milhares de militantes no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. O local recorda ali as assembleias, lideradas pelo petista durante as greves no ABC entre 1979 e também o início de 1980, parte do que originou ali o PT, tempos depois. Durante esse ato, Lula lembrou que a segurança pública está no foco das ações do governo e que pretende criar um ministério exclusivo para o tema.
Se for aprovada a PEC da segurança pública, que o Alcolumbre mandou para a comissão ontem, se for aprovada a PEC da segurança pública, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública para dividir responsabilidade com estados e municípios, para a gente libertar o povo das vilas mais pobres, e que tem quadrilha que manda na vila, tem quadrilha que aporrinha a vida do povo, e nós vamos libertar o povo, prendendo todo mundo que acha que é dono de uma favela ou de um bairro pobre. Por isso eu quero criar o Ministério de Segurança Pública, mas primeiro eu tenho que mudar a Constituição. E nesta segunda-feira, Lula visitou o município de Oiapoque, no extremo norte do Amapá. Ele conheceu o navio sonda da Petrobras, que realiza pesquisas na margem equatorial, dias depois de a estatal anunciar ali a descoberta, de indícios de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Durante a visita, Lula fez críticas ao processo de privatização da BR. Eu queria que alguém me explicasse o que o povo brasileiro ganhou com a privatização da BR, com a refinaria da Bahia, com a refinaria do Amazonas. Eu gostaria de saber o que o povo brasileiro ganhou. Porque o cara que vendeu deveria ganhar o prêmio Nobel de burrice. Porque esses caras se acham bom gestor. Ou seja, ao invés dele ser bom gestor, fazendo as coisas que não funcionam funcionar, ele tenta fazer as coisas funcionar vendendo. Ou seja, na verdade, ele é um bom comerciante, não é um bom gestor. Ele demonstra incompetência de não dar resultado naquilo que ele tem que dar. Você colocou um presidente, ele não tem que te apresentar o defeito, ele tem que te apresentar uma solução. E eu, desde 2002, eu venho provando a esse país que a gente pode fazer muito mais do que a gente já fez. A visita ao navio sonda contou... Ahí parece que estaba criticando la privatización de la Amazonas, y me imagino que los recursos como el aceite, el oil y otras cosas. Contou com a presença do governador Clécio Luiz, do União Brasil, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também da presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Alcolumbre, inclusive, que falou por lá. Vamos ver. Gente, é um dia muito emocionante para o Brasil, mas muito especialmente para o Amapá. Como amapaense, fazer essa viagem sonhada há muitos anos, de podermos pesquisar essa riqueza. E hoje temos a certeza que temos condições de melhorarmos o Amapá, ajudarmos o Brasil, trazermos desenvolvimento econômico, geração de emprego, isso tudo liderados pelo governador Clécio. Meus agradecimentos ao presidente da República, presidente Lula, que apoiou o desejo do Amapá de descobrir petróleo e que hoje vai servir ao Amapá e ao Brasil. E hoje, vestindo o macacão da Petrobras, a poucos minutos de embarcarmos para a plataforma, para o navio, para fazermos uma viagem histórica. Esse dia está registrado na memória nos nossos corações. Gratidão a Deus, gratidão ao povo amapaense por ter confiado neste projeto. Muito obrigado a todos. Amapá será Amazonas? Amapá, Brasil. Amapá. Oh, es un estado. ¿Qué es? Amapá es uno de los 26 estados que, junto con el Distrito Federal, forman la República Federativa de Brasil. La capital es Macapá. Está ubicada en el extremo norte, en la región norte del país. Amapá. Aquí está. Cerca de Guyana. Ok.
Ahí está. Todos que lutaram e defenderam para que esse dia acontecesse. Amém! E ainda neste caso aí, o governo federal trabalha para que o IBAMA autorize, a perfuração de mais 3 poços na mesma área, aprofundando os estudos sobre o potencial dessa margem equatorial. Agora falando de Renan Santos, do Partido Missão, o 4º candidato com mais intenção de votos abriu a campanha ocupando o Largo São Francisco, que é sede da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde ele estudou. Nesta segunda-feira, o candidato cumpre a agenda em São Paulo. Renan, no primeiro dia de campanha, pontuou que hoje o Brasil é um coadjuvante no mundo. Vamos ver. Porque, no fundo, existe uma ideia de Brasil que essas pessoas colocaram na mente delas, que é uma ideia opressiva de Brasil, que para elas, aparentemente, está tudo bem. Para certas pessoas, o Brasil está do jeito que está, é ok. Elas vão nos restaurantes delas, essas pessoas convivem entre si, comemoram aquilo que é importante para eles, e está tudo bem. Agora, está bem para vocês? Repitam, tá bom para vocês? É óbvio que não tá bom. É óbvio que não tá bom. É óbvio que não é nada. Vocês são parte de uma nação que hoje é coadjuvante no mundo. Nós somos coadjuvante em qualquer coisa. Se o mundo fosse filme, nós não seríamos nenhum personagem engraçado que aparece ali no canto, longe de ser um protagonista. Nós somos um figurante. Nós somos um figurante em tudo que importa e que está acontecendo no mundo hoje. Um figurante ridículo, inexpressivo, volto a repetir, pouco ambicioso, desacreditado, sem fé em si próprio. Ainda no primeiro dia de campanha, teve uma carreata de Ronaldo Caiado por municípios de Goiás e discurso também de Romeu Zema, do Novo, em Montes Claros, cidade que fica no norte mineiro, Foi onde Zema afirmou que o brasileiro nunca esteve tão endividado como agora. O Brasil não é um país fracassado. O Brasil é sim um país roubado. É político ficando cada vez mais rico, com um contrato de 129 milhões de reais para a esposa, e o povo cada vez mais pobre. O brasileiro nunca teve tão endividado, nunca teve uma vida tão apertada como hoje, enquanto o governo bate recorde de arrecadação. Será que é esse país que nós queremos? Eu quero um país mais justo, um país onde as pessoas ganhem algo que lhes dê dignidade. Sou o candidato que mais tem denunciado esses absurdos, inclusive respondendo agora um processo do ilustríssimo Gilmar Mendes. Com muito orgulho e não tenho medo, vou continuar falando, porque não tenho o rabo preso. Precisamos de mudar. É a eleição mais importante da história. Nós não vamos definir quem é o próximo presidente, não. Nós vamos definir o futuro das próximas gerações. Obrigado! Já Augusto... Hay otro, hay más de dos. Eduardo Girao. Disculpen, es que yo soy de Estados Unidos, donde solo hay 2 candidatos. Bueno, siempre hay los otros, pero ellos no son bien considerados. ¿Qué es esto? Luis Eduardo Girao é um político brasileiro cearense, atualmente senador filiado ao Partido Novo. Ele atua como membro do Senado brasileiro desde 2019, representando o estado do Ceará, tendo sido eleito com casi 1.5 millones de votos para o respectivo mandato de 8 anos. Ok, pero es candidato de la presidencia. Mas este no es el que acabamos de ver. Vamos a ver qué nos dice.
Tucuri do Avante escolheu a cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para dar largada à campanha dele. E ainda falando de eleições, o presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, se reuniu nesta segunda-feira com embaixadores para falar sobre o processo eleitoral aqui no Brasil. Quem tem as informações sobre essa reunião para a gente é o repórter Gabriel Ferreira Borges. Boa noite para você, Gabriel. Boa noite, Síria. Boa noite a todos que nos assistem. O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, voltou a defender o sistema eletrônico de votação brasileiro em uma reunião. Presidente de TSE, o que será isso? Vamos ver se vamos ao que acaba de hablar. Eduardo Giral. O que é TSE? Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. Que isso? Uma eletrônica. Vamos ler aqui, esse Biblioteca Catálogo de Publicações Corregedoria Geral Eleitoral, Escola Judiciária Eleitoral, Gestal, Documental, Ministros, Museu do Voto, Organograma sobre o TSE e Justiça. Não sei o que estão dizendo. Parece que tiene que ver con los votos. Sistema eletrônico de votação brasileiro em uma reunião Com embaixadores nesta segunda-feira na sede do tribunal. O TSE convidou todos os chefes de missões diplomáticas sediados em Brasília e estiveram presentes 57 embaixadores e outros representantes de 92 embaixadas. Em um discurso de aproximadamente 20 minutos, Nunes Marques ressaltou que o Brasil se tornou uma referência nas eleições a nível mundial nos últimos anos. O ministro atribuiu essa posição ao que ele chamou de um processo paulatino e crescente de evolução no processo eleitoral. O ministro também ressaltou que o Brasil é capaz de totalizar em poucas horas cerca de 150 milhões de votos e convidou os presentes nessa reunião a acompanhar a apuração na data do primeiro turno, dia 4 de outubro. Segundo Nunes Marques, as portas do TSE, assim como desde as eleições de 2018, seguirão abertas para que as missões internacionais de observação eleitoral avaliem o que ele chamou de eficácia e transparência do sistema eletrônico de votação brasileiro. Nunes Marques foi o responsável por conduzir essa reunião, mas não foi o único ministro do TSE presente. Também estavam lá os ministros Dias Toffoli, Floriano Marques, Antônio Carlos Ferreira, que também é corregedor nacional eleitoral, e a ministra Estela Aranha. Depois desse discurso de Nunes Marques, os embaixadores e representantes de outros países presentes foram convidados a assistir uma apresentação de técnicos do TSE a respeito dos sistemas eletrônicos empregados pela Justiça Eleitoral durante esse processo todo. Entre os presentes também estavam representantes dos Estados Unidos. Lembrando que há cerca de um mês atrás, o Palácio Itamaraty negou o visto a 2 embaixadores norte-americanos por suspeitas de possíveis questionamentos ao sistema eletrônico de votação. Gabriel Ferreira Borges falando ao vivo de Brasília. Muito obrigada pelas informações, Gabriel. Gente, a campanha começou oficialmente e já ficou claro, né, que os principais candidatos escolheram aí cenários e também discursos muito simbólicos.
Flávio Bolsonaro foi para Copacabana, como vocês viram, né? Lula voltou lá no ABC, o Renan Santos escolheu a Faculdade de Direito da USP, entre alguns que a gente está trazendo aqui, né? Ô Lulandim, o que essas primeiras agendas aí revelam sobre a estratégia de cada campanha e qual, na sua opinião, é o objetivo de começar a corrida presidencial dessa forma, dessa maneira, hein? Boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Síria. Obrigada. Boa noite a todo mundo que acompanha o Tempo News. Bom, ontem foi o primeiro dia de campanha pelo calendário definido pela Justiça Eleitoral, como você falou. É o ato inicial desses candidatos que vão disputar agora o eleitor em âmbito nacional, o cargo à presidência da República. E há um apelo para começar buscando esse movimento de nostalgia, esse sentimento da população. Por exemplo, Lula foi ao estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, que é o local onde ele começou a vida política, fez uma carreira sindical, então é um local, um espaço muito simbólico para a carreira dele, para toda a trajetória política dele. Então, sabendo que ali ele conseguiria usar esse espaço de nostalgia para dar esse pontapé inicial, foi o local escolhido, então, pelo atual presidente da República. Da mesma forma, Flávio Bolsonaro fez. Ele, que é o candidato do PL, busca esse eleitor da direita e escolheu Copacabana, no Rio de Janeiro, um local que foi palco de muitos movimentos, de muitas manifestações convocadas pelo pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e por próprios movimentos da direita, do PL. Enfim, é um local que conversa, que as pessoas que estão ali têm uma conversa maior com esse grupo político, com a família Bolsonaro, com o clã Bolsonaro. Então, foi lá que Flávio Bolsonaro escolheu começar, buscando também esse apelo para se consolidar, para se cacifar como herdeiro político realmente do pai. Nós vimos essa intenção também em outras candidaturas, como a de Renan Santos em São Paulo, a de Ronaldo Caiado, que escolheu cidades no entorno do Distrito Federal para iniciar essa campanha eleitoral, Romeu Zema, que foi a Montes Claros, em Minas Gerais. Então, se a gente para pensar se a gente para analisar essa lista, foi realmente esse apelo à nostalgia, esse simbolismo realmente que deu o mote, que foi o mote desse início de campanha eleitoral. E daqui para frente, Lula, por exemplo, como você próprio falou, Síria, Lula e Flávio, pegando esses dois que são os nomes que devem polarizar essa eleição, eles estiveram em lados opostos do país hoje, mas daqui para frente a expectativa é que nos próximos dias os dois dediquem campanhas a regiões no sudeste do país. É uma região muito estratégica porque representa 40% de todo o eleitorado nacional, mas em um cenário ainda muito acirrado entre os dois. Então, se há essa perspectiva de polarização, de uma decisão realmente que vai ficar entre os dois, esse eleitorado ele pode ser fundamental. Então, há agendas previstas nessa região do sudeste nos próximos dias e deve ser uma região que eles ainda devem voltar bastante até o mês de outubro, até o fim dessa campanha eleitoral. Bueno, entendieron. Está hablando de la estrategia de cada candidato. De lo que yo entendí, están tratando están tratando de captivar como la nostalgia del pueblo, es lo que hizo, y algo como del sureste o del sur, porque representa 40% de los votos. E a ida realmente dos eleitores às urnas. Bom, nós vamos repercutir agora o início dessas campanhas, repercutir um pouco mais, né? Para isso, nós convidamos para estar conosco aqui hoje no Tempo News o doutor em História e também mestre em Ciência Política, o Adriano Cerqueira, a quem eu dou boa noite, as boas-vindas. E já começo também perguntando, viu, Adriano, para você, como a gente conversou, como a gente falou até agora, Flávio Bolsonaro escolheu então Copacabana, né? Em um trio elétrico, além de reproduzir ali uma mensagem gravada pelo pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, qual que é o peso político de associar aí a campanha à imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, também tentar construir ali uma identidade própria, hein? Agora sim, boa noite. Boa noite, Síria. É sempre um prazer estar com vocês.
O que a gente está assistindo claramente, né, é o início da campanha. Você sai de casa, né, para iniciar uma caminhada. Por isso, fazer o seu reduto. E os Bolsonaros são cariocas, são do Rio, enfim. E grandes mobilizações foram feitas pelo Jair Bolsonaro, né, não apenas quando era candidato a deputado, mas depois, né, na arrancada para a eleição presidencial. Aí o filho mais velho dele, o primogênito, que agora é o herdeiro dele, refaz esses passos, né? O Flávio Bolsonaro parece que vai se apresentar como Flávio, né? Porque essa colagem, né? Essa transmissão, esse legado de votos do pai para ele se consolidou. As pesquisas mostram que praticamente toda a base, né, eleitoral de Jair Bolsonaro hoje está colada no Flávio Bolsonaro. Ok, vamos a parar aquí porque ya se complicó un poco para mí. Espero que hayan entendido algo porque yo entendí, más o menos entiendo la vibra. Que se está poniendo caliente, se está poniendo duro todo. Pero ahí seguimos otro día. Nos vemos, ok, chao.